Buenas noches, boa noite. En primer lugar, quiero agradecer a su presencia de todos. Eh, una lembranza para Ana María Xúa, que hoy tenía que estar aquí, pero infelizmente una doença la retuvo en Buenos Aires. Vamos a lembrar. Y quiero presentar este evento dentro do Festival dos Veces Bueno para presentar o lançamento do nosso livro de Universos Breves, antologia de un microconto en español. Y na mesa redonda de hoy, que ten como motivo o microconto e mundos insólitos, a fantasía, a extrañeza, o grotesco, absurdo e maravilloso. Eh, en esta mesa redonda van falar, aquí temos en primer lugar a autora da antoloxía, a catedrática de literatura hispanoamericana Francisca Noguerol, que a curadora, que fez a selección dos contos e que fez tamén a introducción, o prólogo. Ela, como diz, é catedrática de literatura hispanoamericana na Faculdade de Filologia da Universidade de Salamanca, pero tamén foi profesora en distintas universidades americanas nos Estados Unidos, en Colombia, México, en Brasil, Chile, tamén europeas. Estive en França, en Italia, en Croacia, en Hungría, en Alemanha. Eh, ela é doutora, se doutorou na tese sobre Augusto Monterroso, que depois foi a materia que transformou o libro La trampa en la sonrisa, a armadilla no sorriso, sátira da narrativa de Augusto Monterroso. Participou a sí mismo como autora e editora en moitas monografías, destacando, eu destaquei da súa produção varias monografías sobre Mario Benedetti ou José Emilio Pacheco, son outros dos autores que ela está especializada, mas ela é autora de máis de 200 traballos de investigação publicados en revistas, tanto españolas como internacionais, donde ela mostra un gran interés por os movimentos estéticos máis innovadores, desde as vanguardas históricas hasta a poesía narrativa, e os imaginarios culturais relacionados entre imagem, literatura, cinema, géneros híbridos. Mesmo descobri que tem un libro que é entre versos, un ensayo que é entre versos e notas sobre a canção da autor en español tamén. Sí, ela estuda. Tamén na mesa presente temos a autora Lorena Escudero. Ela é nacida en Soria, é doutora en física e investigadora na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Ela ha publicado con moito suceso libros de microficción negativos. Tamén ten Formulario, publicado en México, Incisiones, publicado en Perú, e Oxímoron en España, o máis recente do ano pasado, 2022. Ela é unha autora tan ben sucedida que en máis de 20 antoloxías internacionais do microconto foron seleccionados os seus relatos e moitas revistas especializadas ten citada ou ten publicado a súa obra. Foi seleccionada en premios e ha gañado bastantes premios de relatos curtos e microficções, tanto en español como en inglés, e súa obra está traducida en inglés, en grego, en hungarés e en alemão. Na mesa tamén, como autora brasileira de microcontos, unha gran escritora brasileira que vocês algúns ya conocerán, que é dona Ana Margarida Mignone, que é carioca, é profesora de lingua e literatura portuguesa e inglesa na Pontificia Universidade Católica de Río de Janeiro. Ela é traductora, investigadora, ten varias publicaciones dedicadas a esta literatura no Brasil e na España. É membro da Unión Brasileira de Escritores de Río de Janeiro. É autora de obras para adultos e crianças e tem sido premiada en Brasília, en São Paulo, Recife, no Rio de Janeiro e no Pará. Seu máis recente lanzamento foi o libro de microcontos Rendas Urbanas, editado pela editora Patuá, setembro do ano pasado. E ya para finalizar na mesa, temos de moderador a Rodrigo Laviola,
ele nascido em Buenos Aires, argentino, mas mora há muito tempo aqui, é carioca, em Porto Alegre. Ele estudou letras na Universidade de Buenos Aires e se doutorou em literatura comparada na Universidade Estadual de Rio de Janeiro. E atualmente é professor da literatura hispanoamericana na Universidade Federal de Rio de Janeiro. E entre estas publicações destacan a biografía La Gran Aventura de Armando Bo, o romance Demonio, episodio maestrado, e o ensaio A Fome dos Outros. E tamén co-traductor para o portugués de Os Cálices Vacíos de Delmira Agustini e de varios relatos de Roberto Alt, La Isla Deserta e Saverio el Cruel. Eu conozco un gran profesor e já não quero roubar mais tempo da sua intervenção, deixo para eles a palavra. Rodrigo, em primeiro lugar. Dá para ouvir bem? Bom, obrigado, José. Agradeço esse convite para moderar essa mesa. Agradeço a presença Ana Maria, Lorena e Paqui, Francisca Paqui. E bom, não sei, eu ia propor para vocês um pouquinho, se vocês quiserem moderar a partir de algumas perguntas, e eu queria também deixar todas vocês à vontade. Eu estou falando já em português porque estou falando para a gente, mas espero qualquer coisa deixar vocês à vontade também, para que quando vocês quiserem responder algumas coisas, algumas inquietações que eu posso colocar aqui a partir da leitura dos textos de vocês e dos trabalhos de vocês, se quiserem também ler ou mostrar os próprios microcontos ou microrelatos, etc., porque eu acho que pode ser um lindo momento também para que o público se aproxime desses textículos, como diria Cortázar, tão particulares, né? Então, não sei, eu queria primeiro fazer uma pergunta assim, aberta para vocês três, em torno da questão esta dos mundos insólitos, que é uma parte principal, né, do livro que foi publicado, e também é uma parte do título dessa mesa, né, Mundos Insólitos, gêneros literários de terror, ficção, etc. E então eu estava pensando, né, que Mundos Insólitos pareceria sugerir a presença de dois mundos: o mundo do habitual, do que é predecível, do que se associa com o real, com lo normal, e outro seria, e já passei para o espanhol, otro sería el mundo de lo raro, de lo inusual, de lo inhabitual, de lo asociado a lo irreal, o tal vez un poco ampliando las acepciones, de lo diverso como anormal, ¿no? Y precisamente me interesa decir en español esta última cuestión de lo diverso, que aparece como diferente y tal vez un poco contradictoria con la idea de universo. Y estaba viendo justamente un poco la introducción que se hizo a la mesa, cuyo fondo es: el español universaliza lo diverso. Y entonces me gustaría oírlas ustedes en general con esto, porque parecería ser como que las lecturas de lo fantástico, lo grotesco, lo extraño o lo absurdo se dan en un mismo mundo donde lo insólito aparece junto con lo que no lo es. Entonces yo me pregunto, ¿a ustedes qué les parece? Los microcuentos en su condensación, estos textos tan breves, ¿qué nos dicen de la singularidad y de la diversidad del mundo? O si ustedes quieren, si estos microcuentos de alguna forma son singulares y diversos, ¿no cuestionan e incluso critican de alguna forma la idea de la universalidad?
¿Qué podrían decirnos estos microcuentos, por ejemplo, con respecto a la aceptación o el respeto a la diversidad, las diferencias o temas muy actuales y reales de la agenda política y no tan insólitos, ¿no? Hoy en día. No sé si ustedes quisieran tratar de comentar esto así como un poco en general y también, bueno, usar sus propios textos para eso. Sí. Bueno, comienzo. Buenas tardes. Antes de nada quiero comenzar agradeciendo al Instituto Cervantes el encontrarme acá entre amigos, a Norma, mi traductora, frente a ustedes, y a Rodrigo, todas las presentaciones que se harán de mí. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Instituto Cervantes por estar aqui presente com vocês e também para meus amigos aqui, colegas que estão junto comigo na mesa. Mi marido es paulista y está envidiándome ahora mismo muchísimo, porque evidentemente él querría estar aquí. Pero yo voy a hablar de microrrelato. Estoy viviendo una experiencia maravillosa con el hecho de compartir amigos y comienzo ya, disculpándome por estas gafas porque tengo una operación de ojos reciente. Disculpen, creo que todo el mundo entendió, porque han dicho que sí. Okay. Quiero comenzar entonces respondiendo y en la respuesta hablo ya de la maravillosa portada que decidieron las editoras de Tobogó. Creo que tiene mucho que ver, Rodrigo, con lo que nos has preguntado, unidad y diversidad. Yo pensaba esta portada como un corazón, un latido de corazón, roto y al mismo tiempo lineal. ¿Puedes traducir eso, Norma? Sim, antes de mais nada, eu gostei muito da capa do livro, principalmente porque ele expressa todo esse mundo. Eu achava que ele era um coração que estava quebrado, né? Mas ele ilustra os batimentos que ele tem. Y al mismo tiempo pensé que tenía relación con lo que dice Maurice Blanchot sobre los libros fragmentarios. Dice Maurice Blanchot, lo prohibido no golpea un libro roto. Como disse já Maurice Blanchot, o que está quebrado não bate num livro. Desde ese planteamiento estoy totalmente convencida de que el microrrelato ha sido un arma de compromiso desde que comenzó. Los autores de microrrelato son tremendamente rompedores, subversivos, rupturistas. E eu estou convencida justamente que todos os autores de microcontos, microrrelatos, eles são quase que, digamos, autores subversivos, que quebran barreiras, ¿no? Rompen con los géneros literarios, rompen jugando con el idioma y siempre buscan detalles y fragmentos. Agendas urbanas. Estaba viendo de Ana Margarita, ¿no? Busca detalles en la ciudad, imágenes, y desde los detalles muestran el mundo. Eles procuram detalhes na cidade e, a partir daí, eles criam um mundo. E, justamente, o livro de Ana Margarida, Agendas Urbanas, também evidencia isso. Yo quiero poner, para terminar ya, para dar paso a mis compañeras, el ejemplo de los autores brasileros de microrrelato. Tenemos dos grandes corrientes para seguir a Rodrigo, que es muy buena su pregunta. La gran corriente de los autores realistas procedentes de la crónica, Dalton Trevisan, etcétera. Esos autores realistas son más absurdistas, están más cercanos al absurdo, muy comprometidos políticamente. Fernando Bonassi con Pasaporte. Ellos hablan de la realidad, Fernando Bonassi, Dalton Trevisan. Esa sería una parte de mundos insólitos que juegan a hablar de la diversidad. ¿Sí? ¿Puede ser? Sim, exatamente. Os autores muitas vezes são realistas, mas também jogam com parte dos cronistas. E aqui temos bons autores, como Trevisan, de Andrade, né? E todos eles manifestam esses microcontos, né, de uma maneira muito
realista, né? Sí, pero se interesan siempre por el menino da rúa, por la mujer que sufre, que es sometida, maltratada, lo vamos a ver. Y luego del otro lado, los microrelatistas fantásticos, Marina Colasanti o Eno Teodoro Banque, microrelatistas fantásticos que también rompen los mundos para manifestar su desacuerdo con lo que viven. Marina Colasanti es profundamente feminista y ella dirá, quiero hablar de la situación de la mujer en el mundo. Y fue una pionera como Luisa Valenzuela, como Anishua, Solange, Lorena, uno de los grandes temas. Y ya me callo, porque si no es demasiado largo. Sigo yo, y ela menciona justamente a Marina Colasanti como uma pioneira nesse sentido dos microcontos. E ela lança a mão desses ou microtextos, né? E ela foi uma pioneira no seu tempo. Así que la diversidad existe y el compromiso también. Y ya, me han comprendido, sé porque veo sus caras. Essa diversidade existe e o compromisso também. E agora sim, vou me calar. Muy bien. No, tenemos que continuar. Y no sé si Lorena o Ana María. Bueno, yo... ¿me oís? ¿Sí? También quería dar las gracias antes de nada. Es mi primera vez en Brasil y estoy muy emocionada. Es mi primer día en Brasil. Y bueno, agradecer también a Norma por hacernos estas traducciones. Eso creo que se entiende. Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Paqui, con esa conciencia social que tiene el microrrelato, que lo vemos en obras que tratan específicamente de discapacidades, de reivindicar la posición de la mujer, la violencia de género. Hay muchos ejemplos al respecto. Sim, eu estou de acordo com o que Paqui falou, justamente, porque esses microcontos justamente mostram as condições sociais, as reivindicações na luta da mulher, e isso também ajuda, né, a mostrar, né, como é que é o relato que se faz no microconto. Sí, pero quería añadir dos cosas. Cuando yo pienso en microficción y diversidad, lo primero que me viene a la cabeza es el hecho de que la propia naturaleza híbrida de la microficción, tanto en su estructura interna, que usa diferentes estrategias, diferentes formatos, tanto como por transgredir y jugar con otros géneros como pueden ser poesía o ensayo, eso hace que la microficción nos está dando un ejemplo de diversidad dentro de la propia escritura. E essa microficção também, por ser híbrida, mostra uma estrutura e umas estratégias que justamente transgredem na parte do gênero, né? E formam novas estruturas. Y la segunda cosa en la que pienso es en el lector. Porque en estos textos, al tener una extensión tan corta, lo que hacemos es dar pinceladas de un mundo o de varios mundos, un universo o diversos, o ni siquiera hemos hablado de multiverso o metaverso, que también está muy de moda, pero damos unas pinceladas y dejamos que el lector lo complete. Entonces, el mismo texto va a vivir mundos diferentes dependiendo de ese lector. Y es posible que la misma historia, esto me ha pasado con amigos muy queridos, tenga dos interpretaciones completamente contrarias, sean dos mundos completamente contrarios. Y espero no estar haciendo frases muy largas. Não, mas entendi. A segunda parte é pensar no leitor, justamente porque, por tratar-se de textos tão curtos, eles vão trazer pinceladas de vários significados. E então, um texto curto pode ter diferentes significados dependendo do leitor que vai ler esses microcontos. Ana? Bem, já, em primeiro lugar, queria agradecer muito, fico muito feliz de estar aqui nesse projeto tão bacana, tão lindo, e eu fiquei mais impactada ainda quando eu li os textos da antologia. Eu pude ver a qualidade realmente e a grandeza desse projeto. Então, gostaria de agradecer a todos
por eu estar aqui, na verdade. E também, como sou, de certa maneira, a única brasileira mesmo aqui, né, nessa mesa, eu queria dizer que, para mim, também é muito importante esse momento de reconstrução do país, em todos os sentidos, inclusive no sentido cultural. Então, é muito emocionante mesmo. Bom, com relação a essa questão da diversidade, eu acho que a literatura, de um modo geral, ela já tem essa função, né, de abordar e levar o pensamento crítico ao que é, né, no que é diferente. Acho que a literatura já tem o microconto de uma forma muito intensa, muito por isso que a Lorena colocou, né, por essa possibilidade do leitor, de fato, interagir e dar, né, preencher esses espaços, como ela falou da questão das agendas. Realmente eu vejo um microconto muito com essa característica, né, de uma renda que é construída com muito cuidado, né? Quem conhece uma renda sabe, e, ao mesmo tempo, ela deixa e tem que deixar os espaços vazados para que ela apareça e para que, né, que a luz, né, atravesse. Então, eu acho que é fundamental nesse momento, e eu acho que o microconto, ele também, eu acho que pode ajudar muito nessa questão da gente entender, que eu acho que é muito necessário, que, de certa maneira, somos todos muito mais um só do que muitos. Pelo menos é o que eu acredito e que eu penso que a literatura, e no caso que estamos falando desses pequenos contos, permitem também, né? E eu posso falar uma coisinha? Sim. Não, porque a ideia primeira, né, foi da gente... eu tentei, quando eu comecei a ler, selecionar. Vou selecionar. Está dando para entender? Está precisando? Eu preciso parar? Você me para se eu precisar. Ok. Não sei. Está tudo ok? Entendo. Né? Então, eu pensei, vou selecionar alguns textos dessa antologia para ler, para ilustrar e tudo. E aí eu comecei realmente com um problema, porque eu li o primeiro, esse eu vou separar. Aí eu li o segundo, esse também. Aí o terceiro. E no final eu ia ler a antologia praticamente toda. E aí eu tive que optar por um critério. E aí eu peguei um critério que é meu particular, que depois eu vou falar um pouco sobre isso. E eu selecionei o texto, eu digitei, eu tenho sempre os meus pensamentos mais ou menos organizados para eu não me perder. E aí, quando eu fui digitar, foi que eu vi de quem era o texto. E eu falei, engraçado, esse nome eu acho que eu conheço. E o nome eu reconheci que estaria aqui com a gente, que é a Lorena. Então, eu ficaria muito feliz se eu pudesse começar lendo esse texto. Só que eu acho que eu já vi que você trouxe ele ali. Mas, enfim, que chama Histórias Infantis. Quando meu tio voltou da guerra, estava muito rico. Ele convida a todos, porque a sorte compartilhada cresce, diz ele. Vai morrer em breve, mas eu não digo nada. Sei disso, porque as crianças que ele trouxe, que permanecem em silêncio e ninguém mais vê, ultimamente sorriem. Tinha que começar com essa leitura aqui. Meu Deus. Desculpe, Margarita, eu posso resumir um pouquinho em espanhol para ela? Ou não precisa? Entendeu? Sí, hemos entendido. También. Sí, Ok. sí. Es curioso como ese texto trouxe varios temas cuando yo estaba pasando algunos esbozos de preguntas para vocês. Porque precisamente uma das, digamos, podríamos continuar por esa línea, que o conto en español se llama Historias de Niños. Sí. Y la traducción se llama Historias Infantis. Y entonces en una especie de rulo de traducción acaba siendo Historias Infantiles en español. Entonces, aí eu queria aproveitar um pouco, talvez voltar depois para histórias de niños e histórias infantis, que estão muito perto. Mas eu queria aproveitar, já que estivemos falando bastante do livro Universos Breves, queria saber se você, Paca, poderia falar um pouquinho mais de como surgiu a antologia,
Como que você fez um pouco a seleção dos textos? Que critérios usou? Porque assim, digo, de uma forma muito superficial, e por isso me desculpo da minha parte, o que eu vejo é que você explicou, digamos, uma série de textos, todos em língua espanhola original, traduzidos para o português, de autores que abarcam toda, digamos, o universo, a superfície do hispanismo, digamos, están también relativamente organizados por época, por temas, e até eu diria, tem também uma organização alfabética, mas em espanhol, ou seja, a partir dos sobrenomes, de los apellidos, dos sobrenomes dos autores, que quando isso passa a português, que se alfabetiza a partir do nome de pila, do nome, o livro também adquire, por dizer assim, uma nova organização, um novo mistério. Mas, enfim, gostaria de saber como que você tentou pensar isto na sua seleção de cada autor, se pensou em algum fio condutor, alguma ideia, alguma coisa assim mais... ou como você quiser explicar um pouquinho como que surgiram estas 200 páginas de brevísimos textos. La primera idea fundamental era mantener continuamente la calidad de los textos. Era fundamental que estuvieran autores básicos, autores muy reconocidos, con obras conocidas, pero incluso hay también inéditos muy loables que van a quedar en la historia de la literatura. Bom, a primeira ideia era ter qualidade, né? Tem muitos autores aqui que eu escolhi, alguns são autores com obras inéditas, né? E que isso justamente fez com que eu formasse esse grupo, né, dessa antologia, né? Hay 17 mujeres y 22 hombres. Yo quería que hubiera igualdad, pero es muy difícil en todo el espectro del panorama hispánico. Lo hablaba con mis compañeras esta mañana. En algunos países encontrar microrelatistas femeninas, mujeres. Entonces intenté esa igualdad. Desgraciadamente a veces es imposible de conseguir. E igualmente está Estados Unidos, por ejemplo, porque me parecía absolutamente capital tenerlo en cuenta, junto con, como digo, por encima de todo, la calidad y la libertad para poder escoger el texto. Nessa antologia, eu tentei reunir quase a mesma quantidade de homens e de mulheres autores, sendo que só consegui 17 mulheres e 22 homens. E nesse grupo também achei muito importante a participação dos Estados Unidos. E eu achei bastante difícil encontrar autoras de microcontos en algunos de esos países. Las generaciones también eran importantes. Hay autores que han nacido en 1938, tienen 85 años, como la maravillosa Luisa Valenzuela, y hay un chico que nació en 1998, el hondureño. Entonces, generaciones con 50 años de diferencia también dan lugar a preocupaciones diversas. Me parecía importante. E isso também tem a ver com as gerações que foram bastante diferentes. Tem, por exemplo, uma autora de 1938, com 85 anos. Ela é Luisa Valenzuela. E também temos um jovem, José Zelaya, que ele é de 1998. Então, tínhamos que ver essa faixa etária que compreendia 50 anos, né, de obras desses autores. Hay más jóvenes, digamos, entre comillas, que clásicos, y también tuve que limitar mucho algunos países como Argentina, Colombia, México, España, que tienen una gran tradición
microrrelatista. Ahí no podía tomar muchas personas porque sería injusto. No podría haber expresión de otros, ¿no? Uhum. E também tínhamos, digamos, jovens, né? Não tão jovens, mas aí eu tive que limitar alguns dos países que já são tradição em autores de microcontos, tais como Argentina, Colômbia, México, Espanha, para não ser injusta com os outros países. Y sobre todo, al final lo que pude apreciar cuando me enviaban sus textos los autores es que la preocupación por la sociedad que tenemos, los mundos futuros, la situación terrible de injusticia que vivimos, permeaba muchos textos, fueran absurdistas, grotescos, fueran fantásticos en sí mismos, maravillosos. Es algo que he visto en el 70% de los textos. También hay juegos lingüísticos, también fantasía, pero se ve que vivimos un momento de crisis. E, nesse sentido, também tinha muita preocupação pela injustiça. E tinha temas, por exemplo, como absurdo, grotesco, o fantástico, e juntei mais ou menos 70% sobre esses temas. Sobre distopía, muchísimo. Sobre futuro imposible, muchísimo. Estamos preocupados. El terror, el gótico, mañana hablaremos de eso. Pero tiene que ver con la angustia de un mundo que no funciona. En muchos temas lo vemos aquí. Y ya me callo. Paqui, no, só para quizás entrar, digamos, encabalgar con esa pregunta. ¿Pensaste en algún leitor modelo cuando pensaste o libro? ¿O cómo aconsejarías, cómo le aconsejarías a los lectores que lo leyeran? Salvajemente, con alguna finalidad, de principio a fin. De principio a fin, ¿no? De principio a fin, no, así, digamos, un poco... Una especie, como niño bueno, no. Al azar surrealista. Abrimos y cada uno como quiera. Yo creo en la libertad y en el juego. Y recibimos el golpe. Sí. Julio Cortázar en Historias de Cronopios y Famas es un antecedente fundamental para nosotros. Y en Rayuela ya nos dijo, lee salteado, lee jugando a la rayuela. O sea, sí. Desculpe. No, tudo bem. Sí. Não, desculpe, eu perdi um pouco o fio. Julio Cortázar, como antecedente claro del microrrelato, nos enseñó a leer, si queríamos, saltando capítulos. É verdade, sim. Justamente Júlio Cortázar, ele falou isso e ele ensinou essa maneira de pular capítulos no livro O Jogo da Amarelinha. Sobre todo porque la literatura en microrrelato no es fast fiction, es nouvelle cuisine fiction. Es una literatura para pensar. Cada texto puede llevar una vida. Es así, cada texto necesita ser repensado. Los grandes autores de microrrelatos no hacen una literatura rápida, no es un chiste, no es simplemente una ocurrencia de Twitter, es algo que se guarda en el cajón. Uhum. Realmente, muitos pensam que o microconto é uma coisa muito breve, ou um fast fiction, mas não é assim. Muitas vezes tem que ser pensado para a vida toda, e nesse caso tem que ser recriado para poder chegar ao pensamento que eles querem, né? Me gustaría que pusieran el decálogo del microrrelato de Andrés Neumann, que lo tengo ahí en una de las filminas, porque él dice lo que todos los grandes autores repetís. El microrrelato es complicadísimo, tanto que un cuentacuentos de tradición oral tiene que aprenderlo de memoria. No puede ser un relato que se diga, cada palabra ocupa su sitio, cada palabra debe ser pensada. Vou começar por final. Cada palavra tem que ser pensada. Muitas vezes pensam que o microconto é uma coisa muito rápida e muito breve, mas eu vou mostrar aqui essa parte do decálogo. Sí. Miren lo que dice Neumann, yo creo que se entiende bien, ¿no? La vocación de todo microcuento es crecer sin ser visto. Claro, siempre
juega con la sorpresa. Empieza de una manera y termina en otra. La dualidad, el oxímoron. Lorena tiene un título, las dualidades, ¿no? Segundo, no es lo mismo lo breve que lo corto. Ahí está la clave. Lo breve calla a tiempo, lo corto antes de tiempo. Lo breve calla a tiempo. La elipsis es la base, el hueco de la agenda. Eso creo que es la base también. Lo más raro del microcuento no es su extensión minúscula, sino su radical estructura. La estructura debe ser perfecta, muy bien pensada. Cada engaño en su sitio, porque el verbo corre y el adjetivo pesa, como dirán todos, ¿no? El adjetivo debe ser muy, muy cuidado. De eso vais a hablar ahora vosotras. Los personajes del microcuento caminan de perfil. No pueden ser desarrollados, te pierdes en muchos casos, caminan de perfil. La tentación del chiste, la piada, es la termita del microcuento. Lo peor, si quieres hacer una piada, olvidas la poesía, olvidas la reflexión filosófica, olvidas la fuerza, en muchos casos. El humor debe ser mucho más inteligente. Todo microcuento empieza entre comillas y termina en puntos suspensivos. Me parece capital. Comenzar entre comillas, aspas, dudando, ¿sí? y reticencias no Y final. terminar en puntos suspensivos para que el lector lo complete. ¿Lo habéis O dicho en muy una bien? ecuación, ¿no? Sí, es igual, ahora vamos a hablar de eso. Puntuarlo con bisturí, como un realmente científico. Tú vas a hablar de eso. ¿Cómo se parece el microrrelato a la fórmula matemática? Bueno, tú vas a hablar seguro. Los verbos vuelan, los sustantivos corren, los adjetivos pesan. Hay que tener tanto cuidado. Y enseguida, el microcuento necesita lectores valientes, es decir, que soporten lo incompleto. Cuanto más breve parezca, más lento ha de leerse. Me parece maravilloso el final. Más lento ha de leerse. ¿Por qué todo el mundo en el metro lee grandes novelas así de Ken Follett? Son más fáciles que un libro de microrrelato. Cada página de estas te hace pensar y meditar. Y bueno, normal. Perdón, que voy demasiado deprisa a veces. ¿Você quer que eu repita essa parte aí ou... No, yo creo que No se, sé ha si entendido, da- se ha entendido bien. No Eu hace acho falta... que estamos en un espacio así, Sí, en como- un entrelugar Sí, sí, nos entendemos todos. que estamos entendiendo bastante. No sé si você quer que Norma traduzca alguna parte en particular, mas... ¿Se entendió bien lo que dije? Ah, vale, vale. Pues entonces te Po- ahorro trabajo, corazón. Ahorro trabajo. Aí Paqui parece que vai me dando os pés, né? Para eu poder continuar com isto. Por isso, precisamente, tem, digamos, como esta cuestión tal vez de acabar con reticencias en español, en portugués, puntos suspensivos. E isso me chamava muito a atenção em alguns dos contos da Lorena, né? Ou seja, a Lorena tem bom, além de escritora premiada em microcontos, é doutora em física. E eu sempre pensava, bom, que alguns matemáticos, sobretudo de matemática pura, teoria dos números, esses malucos que andam olhando um donut para saber o que está dentro e o que está fora, falam sempre que a matemática não é uma ciência, mas uma linguagem. E Borges, pela sua parte, também inclui o livro Matemáticas e Imaginação, de Kastner e Newman, na sua biblioteca pessoal. Então, queria perguntar um pouco a Lorena como era esse vínculo entre a literatura e a ficção e os microcontos e as matemáticas, né? Os microcontos seriam como equações ou algoritmos da linguagem natural. Se você quiser, até pode ler algum dos teus microcontos, mostrar Sí. para observar cómo es que trabaja eso. Sí. Bueno, creo que la relación entre el lenguaje y las matemáticas, hay muchos estudios al respecto. A mí siempre me decían que a quien se le daban bien las matemáticas se le daban bien los idiomas. Creo que es por el... Sí. Está bom. Ay, perdón, hablo Sí. de... Voy muy Más deprisa. maravilloso. Creo que es por la parte
la parte abstracta del cerebro que usamos con ambos, en el que tenemos que coger estas unidades, aplicar ciertas fórmulas para crear una estructura. Y esto sucede de forma similar, matemáticas, lógica o el lenguaje. Exato. Bem, a linguagem e a matemática estão juntas justamente para poder criar essas estruturas, tanto como se fosse um microconto, como se fossem equações ou algoritmos, ¿no? Y bueno, a mí me gusta utilizar el lenguaje científico en historias que escribo. Tengo un librito que es solo de historias que están basadas, todas ellas en alguna fórmula física o matemática, y son muy difíciles de escribir para que tengan sentido en ambos, tanto literariamente como físicamente. Uhum. Eu gosto da linguagem científica e eu tenho um livro justamente que mistura essa parte de física junto com matemática. Y bueno, creo que no es coincidencia que lo que escribo es microficción, o el género en el que me siento más a gusto es la microficción. Y esto un poco conectando con lo que ha dicho antes Paqui. Si pensamos cuando estudiábamos matemáticas, cuando resolvemos un problema, ¿qué sucede al terminar? Tenemos una solución y que nos dicen que hay que simplificar, simplificar, simplificar. Buscamos en las matemáticas también, en la física, esa belleza de la concisión, el quitar todo lo superfluo, el entender algo con un golpe de vista, que es precisamente lo que quiere hacer la microficción. E não é por puro acaso que essa microficção ou microrelato tem a ver muito com essa parte física ou de matemática, porque aí eu preciso simplificar de tal maneira que só fique a parte mais pura, né, mais abstracta. Y además el utilizar lenguaje científico es también útil de un modo, yo lo llamo intertextualidad científica. Intertextualidad es algo que se utiliza mucho en microficción, porque tenemos tan poco espacio que tenemos que usar lo que el lector ya sabe. Si por ejemplo decimos Pinocho o Pocahontas o Cenicienta, simplemente con el nombre ya sabemos toda la historia detrás. E eu uso muito essa intertextualidade, né? Que justamente na ficção eu coloco certas palavras que meu leitor vai conseguir entender. Por exemplo, quando eu falo Pinóquio, ou Pocahontas, ou Cinderela, né? Y de forma similar, yo creo podemos hacer lo mismo con elementos científicos. Normalmente pongo un ejemplo de Raúl Brasca, tiene una microficción titulada Amor asintótico. Si conocemos el término asintótico, sí, no, quizá, no. Bueno, yo conozco ese término, entonces cuando leo ese título ya tengo en mi mente una imagen muy, muy potente de esa gráfica, esa función que se intenta acercar a otra infinitamente. Creo Poderia repetir essa parte do amor asintótico. Y entonces, si el lector ya es familiar con esos términos, creamos esa intertextualidad, creamos esa historia que el lector ya lleva consigo, y si no, pues el lector consigue también acercarse a un término que quizá no conocía. Y puedo leeros un texto, que creo que es el último. Por ejemplo, sí, viene con la ecuación y todo. A ver, que lo busco aquí. Sempre ficava perplexo por los pontos suspensivos, mas isto é muito pior. Gracias. Sin duda. Bueno, se titula Dualidad. Tanto tiempo intentando descubrir un agujero, un resquicio por donde franquear tu coraza. Al final tenía que encontrarlo. Y resultó ser una abertura extremadamente minúscula, del orden de mi longitud de onda. En mi deseo de atravesarla me repliego,
me ondulo, me convierto en luz, me alejo por dispersión Compton. Bueno, no sé si quieres... Eu posso ler ou preciso? ¿No? Bueno, aquí, igual si digo dualidad, ¿a alguien le suena ya ese título a dualidad entre onda y partícula? ¿Habéis oído alguna vez? Alguém já ouviu falar sobre dualidade entre onda e dispersão, né? ¿Y corpúsculo? Corpúsculo. Pues es en física, una partícula puede comportarse como un corpúsculo, como un objeto, o como una onda. Y el texto habla de cómo intentando entender a otra persona, intentando llegar a otra persona, somos capaces de transformarnos, de cambiar nuestra composición. Y bueno, finalmente, dispersión Compton, no hace falta entenderlo, es simplemente nos da esa idea de que al final te alejas de esa persona. Consigues llegar a ella, pero te alejas. Hay algo que te cambia el rumbo. La fórmula es la ecuación de de Broglie para la longitud de onda. Toda partícula tiene asociada una longitud de onda que se calcula de ese modo. Y cuando encuentras un agujero de tu longitud de onda, eres capaz de convertirte en una onda. Que es la parte del texto. Traducir eso tela, No, mas é que é curioso, porque eu pensava, esta questão da dualidade, depois você tem também um texto que se llama La mujer desdoblada, digamos, uno en el cual, digamos, la mujer se desdobla no en una dualidad, sino en una multiplicidad, y que, digamos, en virtud, digamos, de esa figura femenina también entra en contacto con otros dos textos tuyos, como son Síndrome de Estocolmo 1 y Domosis, que bueno, que son también textos, no sé si los quieres poner o... Sí, los tengo. Son Mujer Desdoblada. Mujer Desdoblada es un poco largo. Esto es una de mis crisis vitales, pero creo que esto también nos pasa a todas las mujeres, que sentimos que tenemos varias vidas a la vez. ¿Pero hay ecuación para eso? No, esta no lleva ecuación. Esta no llega a ecuación. Llega a la siesta. ¿Quieres que lea este? Venga, que este es más divertido que el otro. Mujer desdoblada. La primera vez me costó mucho, lo de desdoblarme, pero estaba en medio de una reunión de trabajo y no iba a llegar a recoger a los niños. Ellos ni se enteraron del cambio. Después le fui cogiendo el gusto al desdoble y solo tenía que pensar en una actividad para que apareciera una copia de mí misma dispuesta a llevarla a cabo. Gracias a estos clones conseguí un ascenso, el cariño de mis hijos, aprender piano. Todo iba bien hasta que empezaron las rivalidades. Las encargadas de las tareas más penosas se cansaron de lavar la ropa o limpiar el baño y querían irse de compras o disfrutar de las noches de pasión. Y estalló la guerra. La que hacía las cuentas se fugó con todo el dinero. La que cuidaba de los niños los abandonó en un circo y la que cocinaba envenenó a la mitad de las otras copias. Las restantes se destruyeron unas a otras en una encarnizada lucha por la vida más lúdica. Yo lo escuché todo desde la cama. Me despertaron los gritos, pero no me moví. Ahora solo quedo yo. Siempre supe que dormir una siesta tras otra era mi destino. También multiversos ahí. Sí. Se parece mucho a uno de Solange, esa dualidad. Y ese mundo, ese mundo del soñar no final, ¿no? Eu estava pensando um pouquinho nesta coisa que você falava, Francisca,
que no seu prefácio da antologia, que por uma parte os textos dos microcontos procuram sempre uma surpresa que se explica frequentemente com a atribuição do microconto aos mundos do insólito, onde as fronteiras de ficção e realidade são violadas, né? Mas ao mesmo tempo tem que vocês como escritoras que escrevem esses contos, e especificamente essa pergunta que queria fazer para Ana Margarida, trabalham muito nesses contos, ou seja, permanecem na escribanina durante, como diz Paqui, permanecem muito tempo na escribanina, se volta uma e outra vez sobre esses textos, e isso resulta em uma precisão, exatidão, condensação da escrita. Então, eu queria assim como perguntar para você, Ana Margarida, na tua experiência escritora, essa surpresa do insólito, esse por dizer assim, essa perplexidade que cria um pouco o microconto, sobrevive a esse processo de escrita? Un poco parecería ser lo que decía Cortázar, ¿no? Una especie de estado en trance que acaba sobreviviendo esa sorpresa o ese extrañamiento dentro de un microconto cuando es escrito. O esa sorpresa morre no trabalho de carpintaría, como diría García Márquez, ¿no? Como você percebe isso, esse efeito de surpresa no leitor? Você consegue, como autora, disfrutar disso? E também, digo, quando você lê outros microcontos, você consegue se abstrair de ser escritora de microcontos? Ou lê os microcontos como olhando a relojaria desse microconto e então a surpresa fica em suspense? Quando eu ia falar sobre a antologia, a coletânea, eu ia colocar exatamente isso, que eu fiz eu tenho esse hábito e faço esse exercício de conseguir manter o olhar do leitor, né? Não perder o olhar do leitor e, né, na hora certa, e a do escritor, né? Eu penso, claro, que eles não conseguem se dissociar totalmente, mas eu faço muito esse exercício. No caso da antologia, eu ia começar falando sobre ela, falando isso, que eu me encantei com o olhar do leitor, né, que é um olhar mais intuitivo, mais descompromissado, mais leve, e depois me encantei com o olhar do escritor, que aí é aquele do mais detalhista, aquele do aprendizado, né, realmente é uma leitura, eu acho que a leitura do escritor, ela não é nem tanto apenas crítica, eu acho que ela é de aprendizado. Desculpa, falei de certo, a leitura do escritor, né? É uma leitura de aprofundamento de toda essa carpintaria, de todo esse trabalho. E com relação, eu faço esse exercício na minha vida dessas duas leituras. Né? Exatamente. Isso, com relação aos meus textos, aquilo que ela colocou, né? Realmente o texto tem que ir para a gaveta, e é aquela ideia do reescrever, né? Escrever, eu penso que é reescrever, né? Eu penso, no meu caso, eu acho que quando eu escrevo, no momento em que eu escrevo, o que está mais forte em mim é o olhar do leitor, que é uma coisa mais intuitiva. E no momento em que eu vou reescrever, aí eu vou realmente me debruçar, né, com esse cuidado, com todo esse detalhamento da estrutura e tudo. Embora a gente não consiga muito separar, eu faço esse exercício. E se eu chegar em algum momento, tiver reescrito, passar para o olhar do leitor e eu não me surpreender, ou eu rasgo, jogo fora, ou eu vou voltando nas camadas anteriores até saber aonde eu deixei, né, aonde o meu lado escritor deixou de me surpreender como leitor. Então, é quase um controle de qualidade, então. De certa maneira, não deixa de ser. Você conservar
E é Essa difícil. surpresa. E passa por muita insegurança também, por muita dúvida, né? Estou me surpreendendo de fato como um leitor? Vai se surpreender ou não? É todo um processo que ela está falando, assim, é muito difícil, realmente. A literatura, de um modo geral, mas o microconto, ele tem essa característica dele, tem que ser muito preciso, ele tem que ser muito cuidado, realmente, cada palavra, né? Então, é bem trabalhoso, mas eu tento não perder nunca em nada que eu escrevo esses dois olhares, para nunca deixar de me surpreender. Yo quería añadir algo a eso que me parece muy interesante porque refleja efectivamente que el microrrelato es especial. Existen ya tesis doctorales, el microrrelato and the Neurohumanities, Gabar Rocha, 2020. Existen tesis doctorales que afirman lo que dicen todos los escritores de microrrelato, que cuando sienten el microrrelato no es lo mismo que cuando hacen poesía, si practican poesía, o cuando hacen cuentos, o cuando hacen novela. Luisa Valenzuela, Nishua. Yo os pregunto a todos siempre, ¿sientes lo mismo? ¿Sientes cuando viene el microrrelato? Y me dicen, siento algo diferente. Siento que esto puede ser microrrelato. Y sé, Andrés Neumann también, sé cuándo puedo dejarlo para un episodio de una novela. Entonces, en esa tesis, perdón, Norma, no estoy dejándote, perdón. Solo decir, en esa tesis, al final se afirma que se encienden partes diferentes del cerebro con la poesía, el aforismo y el microrrelato. Partes diferentes del cerebro que con la novela y con el cuento largo o novel, a no ser que sea fragmentario. Es apasionante. Perdona, corazón, otra vez he decidido novela, pero bueno, eso me parece interesante. Eu estou até de acordo com Margarida, justamente porque nesses microrrelatos já existem teses doutorais onde mencionam justamente que essa prática tem que ser vista como uma coisa, digamos, especial, diferente, porque mexe com diferentes partes do cérebro. Digamos, o aforismo mexe uma parte diferente do que o microrrelato, né? Ou de um conto mais longo. Então, eu até às vezes pergunto, você sentiu a mesma coisa ou sentiu diferente quando você leu um microrrelato ou um microconto? Podéis decirlo vosotras, porque vosotras practicáis tu teatro, poesía, ¿tú también haces poesía? Eu precisamente estava pensando isso e fiquei um pouco apavorado com isso que você falou do cérebro. Não, eu fiquei apavorado com essa tese doutora, porque eu pensava que era mais um leitor selvagem exercendo a minha liberdade, e não que era uma questão de neurônios que estaban tratando vocês com seus microrrelatos trabalhar sobre mim. Por isso que, digo, uma das perguntas que ia fazer para Ana Margarida, precisamente, era por exemplo, os pequenos poemas em prosa de Baudelaire, A Perda do Halo, por dizer assim, A Perda de Laura, não estaria muito perto do que seria um microrrelato para vocês. El poema en prosa y el microrrelato... O poema em prosa de Baudelaire, digo, ou seja, o poeta anda pela cidade, perde a aura e fala, olha, não consegui pegar a aura porque ia ser atropelado pelos cavalos, mas muito melhor é ficar sem aura, porque agora posso ser devasso, orgiástico e já não posso ser um gênio. Então, eu estava pensando um pouquinho nisso, se em algumas dessas coisas do simbolismo, do começo do modernismo, eso sí, seguro, eso sí. en Rubén Darío, en Totalmente. algunos textos, digamos, de esos que misturaban en un mismo texto, el Flaner, Rubén Darío, algunas cosas de Lugones, Totalmente. algunas cosas de Baudelaire, no habría algún antecedente Comenzó, do microrrelato. Empezó cuando la literatura se convierte en excursión. La idea de excursión como paseo fijándose en los detalles que pueden ofrecer una visión total del mundo.
Dilo. Começou com uma literatura chamada de excursão, né? Excursión. É como se fosse um passeio literário. Y por eso los flaneurs, efectivamente, Baudelaire, los pequeños poemas en prosa, pero sobre todo algunos compañeros como Leopoldo Lugones, Filosofícula, más muy puntiagudos, agudos, menos relajados en la sensualidad y más cercanos al concepto, hacen los primeros textos considerados microrelatos en español. Por eso decía lo de la Filosofícula. Menos el poema en prosa. Pero sí, esa observación plural, dice Ramón Gómez de la Serna, tener ojos de esponja. Ojos de esponja, como de la esponja, que tiene 1000 ojos para ver todo. Y sobre todo, explicar el mundo con modelos reducidos y con anécdotas. Es modelo reducido, decía Juan Ramón Jiménez, prefiero el ruiseñor a la ruiseñorera, prefiero el rosal a la rosaleda. ¿Se entiende eso? Prefiero el objeto único para explicar el mundo. Solo con los objetos modelos reducidos puedo explicar el mundo. El rosal, no la rosaleda. El ruiseñor cuando canta, no todos cantando. Dice, eso me permite concentrar la visión del mundo. Y por eso también, después de esa idea importante, la anécdota. Ricardo Piglia, gran admirador del microrrelato, decía, solo podemos explicar acontecimientos, anécdotas, casos falsos, anécdotas. Pensar, decía Ricardo Piglia, el argentino, pensar es lo que ocurre entre un acontecimiento anecdótico y otro acontecimiento anecdótico. Uno piensa entre dos anécdotas. Esas anécdotas definen el mundo. No sé si se ha entendido un poco bien la importancia del objeto mínimo y la importancia de la anécdota, que puede explicar el mundo. Pensar es vincular anécdotas. Y eso dice Ricardo Piglia, hermosísima. Me parece que esa apreciación. Uma reflexão sobre as formas breves Brutal. muito interessante. Mas eu fiquei pensando nisto do cérebro ainda. Nisto do cérebro. E então eu vou tentar insistir nesta provocação com a seguinte pergunta. Sim? No texto, vou fazer a pergunta em espanhol e se você quiser também posso esclarecer en portugués. En El placer del texto, Roland Barthes utiliza el concepto de goce para pensar en algunos textos literarios que más que confirmar una cultura, y no estamos hablando de glándulas o neuronas, derrumban todo el código cultural. Es decir, son textos incómodos. Un texto de goce, por el contrario, sería aquel que pone en estado de pérdida, o sea, desacomoda, hace vacilar los fundamentos históricos, culturales, psicológicos del lector, la congruencia de sus gustos, de sus valores, de sus recuerdos. En otras palabras, pone en crisis su relación con el lenguaje. O sea, segundo Barthes, en El placer del texto, el texto de goce es un texto incómodo. Então, eu me pergunto, vocês que acham, os microcontos para os leitores são incômodos? Ou, na verdade, isto sucederia com os microcontos, que o goce provém da incomodidade, ou que o goce, na verdade, está em uma brevidade que prolonga o goce para além da leitura, talvez fazendo que o microconto seja de uma temporalidade totalmente contraditória com seu tempo de leitura, e isso que precisamente o que estimula o prazer do texto. Como veem vocês a relação entre incomodidade, goce, prazer nos microcontos? Eu penso um pouco que o microconto, justamente por essa concisão, por essa necessidade de precisão e concisão, que necessariamente deixa o espaço, né, muito aberto, ele prolonga além da leitura,
ele realmente, de alguma maneira, eu acho que ele oferece um prolongamento da leitura muito maior, justamente pela quantidade de brechas que propositalmente são deixadas para que o leitor, né, acho que faz parte desse tipo de literatura. E, de certa maneira, quando você fala do prolongamento, né, do prazer, do gozo, de certa maneira, eu penso que o microconto ele é um clímax em si. Né? Quer dizer, ele não tem ele é um clímax. E ele vai propiciar um prolongamento bem grande para mim, né? A meu ver, desse prazer. Sí, no, completamente de acuerdo. Hablábamos de el micro nos da unas pinceladas de un mundo, después el lector termina ese mundo con un tiempo más allá de la lectura. E em quanto a bueno, não sei se... Bom, posso falar essa parte aí, que o microconto, né, dá umas pinceladas, primeiramente, para que depois o leitor continue, né, fazendo suas... estendendo seus pensamentos, né, procurando um significado, né? Y, bueno, lo que todo escritor quiere es no dejar indiferente al lector. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El lector tiene que estar incómodo. Tenemos que crear esa incomodidad, porque si no, si lees en la novela, por ejemplo, habrá momentos en que habrá cierta incomodidad o no, pero habrá otras partes en las que te puedes dormir en el sofá leyéndola, no pasa nada. En microficción no tenemos ese lujo, no podemos hacer esto. Tenemos que conseguir que el lector esté incómodo. Tenemos que crear esa incomodidad porque tenemos que mover al lector. Tenemos que, más que una pincelada, darle una puñalada. Inquietude. É. Inquietude Então, ou criar, inquietação, né, digamos. esse desconforto, né, no leitor, justamente para poder mexer com ele, né? La escritura corta se opone al pensamiento sistemático, decía también Roland Barthes, al pensamiento fácil, al pensamiento rápido, al pensamiento trivial. La escritura en corto es tensa e intensa, esas serían las palabras. Y desde ese posicionamiento incomoda, pero es una incomodidad con la que se disfruta. Sería eso. Es un gozo. Es un gozo. Exactamente. Es un gozo. Es un gozo. Mas isso é cerebral. Pasa por el cuerpo. Esos El cerebro y el neuronios. cuerpo están igual. Es coisa de neuronios. Todo conectado. Es coisa de neuronios o es coisa de libido. Totalmente, libido neuronal, todo conectado. Por el mestizaje. No va a me convencer com o cérebro. Não sei vocês que a gente esteve falando assim bastante de contos, limos al conto de Lorena, aí talvez a Ana, se você quiser mostrar também algum microconto, mas eu estava pensando, né, nesta questão de que difícil que é comentar um microconto, né, porque é como que o comentário sempre parece mais extenso, mais profuso, más redundante y casi siempre parece como más inútil ese otro texto que leer o propio microconto. O microconto, de alguna forma, ustedes que hayan, abomina, aborrece que ser comentado. Digo, o microconto de alguna forma es una máquina que está construida para que no posamos comentar ele, só estemos así presos de esa sorpresa o de ese goce como en un orgasmo de leitura. Yo digo que no hay taller literario más exitoso que un taller de microrrelato. Adoramos en un texto así de breve pasar 3-4 clases pudiendo hablar. Y lo digo en serio, los talleres de microrrelato gozan de gran éxito. Igual que goza de gran éxito llevar Historias de Cronopios y de Famas, ese libro capital de Julio Cortázar,
a niños de 13, 14 años que odian la lectura y por primera vez, con un texto de una página, sienten la pasión de la lectura. O sea, están cerrados, pero producen adeptos a la lectura. Uhum. Eu acho que não tem melhor coisa do que fazer oficinas que são bem-sucedidas para falar dos microcontos. E isso tem muito a ver, né, com essa parte de criar essas expectativas. E daí que vem esse sucesso que tem essas oficinas, preparadas para trabalhar os microcontos ou microrelatos. Autor es el que aumenta, solo por decir, autor. Creo que el creador de microcuentos es el autor por excelencia, aumenta la visión del mundo, porque es muy ambicioso, muy ambicioso. Y ya me callo, ya es la cosa. Autor, aumentáis el mundo. Por eso adoro el microrelato. No es fácil, no es fácil. Mas vocês como autoras, Ana Margarida e Lorena, como se sentem comentando seus microrelatos? Não sentem como que, digamos, como que não corresponde a vocês, ou algo assim, que todo está no microrelato, ou preferem, por dizer assim, dar o microrelato e depois falar sobre o microrelato, comentar o microrelato? Bueno, yo no he hecho comentarios de micro... Lo único que he hecho ha sido microcomentarios. Microcomentarios. Tenemos un nuevo género, sí, borgiano. Porque, bueno, como dice Paqui, en un texto muy pequeñito podemos estar hablando durante mucho tiempo, pero ¿cuál es el objetivo de ese comentario? Si queremos introducir el texto, entonces yo hago simplemente microcomentarios muy, muy pequeñitos, porque si no estamos dando ya toda la historia, no dejamos que el lector construya su propia historia con la microficción o que descubra esos elementos dentro del relato. Isso. Eu não faço comentários, apenas faço microcomentários. Como disse Paqui, é um texto pequeno, muitas vezes podemos falar muito tempo sobre ele, mas também eu procuro deixar ao leitor que faça a sua própria história. Pero bueno, eso es como escritora. Como lectora sí que he leído artículos, hay tesis doctorales. Es un mundo, cada microrelato es un mundo o son varios mundos y, bueno, como decías, el comentario se extendería mucho más allá de la historia. Concordo plenamente. Sí. Y parecerá increíble, pero nos llevamos bien. En los congresos internacionales somos amigos. Sí, críticos, sí. Siempre muy bien avenidos críticos, escritores. Es como una aunque complicidad. si tem congressos de microrelatos e que o comentário do microrelato goza de boa saúde. Disfrutamos, pero como... Es como así, como un... Todo el tiempo, una cofradía. Hacemos ruedas de relatos y todo el mundo lee. Los escritores son los primeros y luego somos los críticos y disfrutamos. Son buenos congresos, ¿verdad? Sí, sí. Buenos Ou seja, que de alguma forma vocês também pensam que o microrelato é uma excelente forma de introduzir aos leitores em uma comunidade de leitores, por dizer assim. Sí. Ou seja, dar um microrelato gera um evento social do comentário em torno do texto do microrelato que... Y en la escritura también. Yo he usado la microficción para para gente muy diversa, en plan gente que trabaja haciendo policy makers, cosas de este estilo. Por ciertas características que tiene, que puedes jugar con intertextualidad, coger un texto muy conocido, buscar algo que no te guste y cambiarlo, les resulta muy fácil a la gente empezar, romper el hielo de gente que no ha escrito nunca antes y hacer estos textos cortitos.
realmente al final de una sesión o lo que sea, se apasionan con la escritura de la microficción. Yo solo quería poner este precioso microrrelato de la chilena Pía Barros, porque yo he conseguido, es capital, es un básico, digamos, tiene el Oscar grande al microrrelato. Está en Universos Breves, ahí está la traducción abajo, yo lo leo, y ahí se ve como el punto suspensivo fundamental. Obviamente habla del golpe de Estado de Chile, no comento más. Golpe. Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y deja moratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo. Yo he conseguido con ese relato comenzar en la literatura a chicos de 10 y 11 años. Con ese texto, con esse micro. Entendeu? É muito interessante isso, porque precisamente me dá. Você sempre é como a jogadora, é como Messi, né? Me deixa a bola para que eu possa fazer o passe. Adoro a Messi. O sea, é como gracias, Messi, obrigada, você deixa obrigada, sempre a obrigada. bola perfeita, porque eu ia perguntar para a Ana Margarida, por exemplo. Se podíamos falar um pouquinho dos seus microcontos de rendas urbanas, porque você também, digamos, é escritora de literatura infantil, né? E então, não sei se você considera que Rendas Urbanas é um livro, por dizer assim, para adultos, ou que seria um leitor adulto, ou como se vinculariam esses microcontos com a sua produção de literatura infantil, digamos, em relação com isso? Não vou botar isso ainda não, daqui a pouco. Que não é meu. Na verdade, o livro Rendas Urbanas, de microcontos, ele surgiu de uma maneira muito curiosa, porque eu não tinha a ideia de transformar num livro, e os textos foram surgindo ao longo do tempo, e ao mesmo tempo eu sou muito apaixonada pela natureza, pela intervenção da natureza na cidade, e as sombras que as árvores fazem no asfalto e no cimento e nas paredes, enfim. E eu andava tirando muitas fotos e andavam surgindo esses textos. Eu fui escrevendo e, num determinado momento, um pouco antes da pandemia, eu percebi que aquilo era uma coisa só, era um conjunto, era uma coisa só, na verdade. A questão das imagens, que não necessariamente correspondem a todos os textos e nem no mesmo lugar. Então, de certa maneira, elas geravam um pouco do mesmo incômodo e do mesmo espaço vazio para o leitor que o microconto. Então, eu pensei que realmente eles se combinavam, e então acabou saindo, enfim. Na verdade, em 2019 eu decidi isso, aí em 2020 veio a pandemia. No primeiro mês da pandemia, eu perdi meu marido para a Covid, mesmo acreditando que não era uma gripezinha, que era uma pandemia, que tínhamos que nos cuidar. E ele era um poeta, um grande poeta, Marcos Vinícius Quiroga, e foi um dos grandes incentivadores da minha produção. E aí veio pandemia, não se fala mais nisso, e depois, em 2022, quando eu comecei a respirar de novo, eu resolvi que esse livro poderia, de fato, chegar a uma editora, e chegou pela editora Patuá, que é uma editora incrível. Eu digo, ela não é uma editora grande, mas ela é uma grande editora. O Eduardo Lacerda está fazendo um trabalho maravilhoso em termos de cuidado, de qualidade, de tudo. E aí, então, eu dediquei a ele tudo. E é isso, é um livro que possui imagens nada profissionais, eu não sou fotógrafa, mas eu penso que fez um conjunto ali bem... Mas não sei se eu acho que eu não vou ler agora. Se sobrar tempo, depois eu leio umzinho, mas que eu queria falar de outras coisas. Posso aproveitar, fazer coisa. Você falou da literatura infantil. Realmente, eu sou uma pessoa apaixonada pela infância, a vida inteira trabalhei com educação, e com primeira infância, de preferência, cheguei a pegar adultos, mas é a minha paixão. E daí veio a questão da literatura infantil, então eu faço com muito prazer, com muito gosto.
muito mesmo, produzo mais para criança, eu continuo na educação, mas hoje em dia só com a literatura, então com projetos literários em escolas e tudo. E agora até me perdi. Deixa eu pegar minha... Ah, sim. Então, o que eu acho muito interessante assim, é que, de certa maneira, a história infantil, não a juvenil, né? A infantil, ela é um microconto. A história infantil, de certa maneira, ela não deixa de ser um microconto. Ela vai ter toda uma facilidade, um acesso mais fácil da criança, né? Enquanto o microconto adulto, ele provavelmente a criança não vai acessar. Agora, um microconto infantil, ele pode muito bem ser acessado pelo adulto. Isso eu acho, assim, porque para mim não deixa de ser um microconto, embora tenha diferenças, etc. e tal, mas tem essa concisão, de certa maneira. Mas para que o adulto se encante com uma história infantil, um microconto infantil, eu penso que é preciso ele se permitir acessar a criança que está, né, que existe dentro de nós. Eu costumo brincar, não sei, que nós não temos determinada idade. Eu não tive 5 anos e agora eu tenho 62. Eu não tive 5, 10, 15. Eu penso que nós somos todas as idades que nós vivemos. Eu tenho muito essa sensação dentro de mim, né? Nós somos uma criança o bebê, a criança de 1, de 5, de 10, somos adolescentes. Nós vamos enriquecendo, vamos amadurecendo, vamos... Né? Mas nós temos isso. Eu acho que um exemplo disso é se a gente pensar que se a gente escuta uma música de quando nós éramos adolescentes, por exemplo, né? Imediatamente a gente se sente exatamente, né? Tudo volta. A atmosfera volta, a emoção volta, a sensação. Então, eu até talvez fosse um pouco além, ousaria um pouco comparar a própria criança com o microconto. Né? Se a gente pensar que a criança, num pequeno espaço de tempo, de vida, e até espaço físico, né? Ela é de uma densidade, ela tem, né? Ela se oferece a uma infinidade de possibilidades, de intuição, de imaginação, de criação, de capacidade de acreditar. Né? Então, a criança pequenininha, mas ela é aberta, né? A imaginação, a fantasia de uma criança é infinita. E o microconto, de certa maneira, também num espaço muito pequeno, né? Com poucas palavras, ele oferece essa possibilidade dessa amplitude de quem está lendo. E aí eu vou queria fazer um convite a todo mundo que está aqui, não tem criança, só tem adulto, que seria acessar essa sua criança interior nesse momento para assistir um microconto infantil, uma história infantil. Essa história não é minha. Eu trouxe 2. Uma eu gostaria muito de, no finalzinho meu, poder colocar. Essa aqui se chama Pequena Coisa Gigantesca, de uma italiana chamada Beatrice Alemanha, que é ilustradora e escritora. E é muito rápido, é um microconto, mas eu acho que eu vou ler até por aqui mesmo. É da Martins Fontes, a editora. Na setinha de cima. Desculpa. Então, num dia de verão, ela passou por ali, bem ao lado dos pés do Sebastião. Acha que vale a pena traduzir? Acho que não precisa. Aqui você... Uma menina tentou apanhá-la. Como se apanha uma mosca? A mulher do crocodilo a esperou na porta de casa durante longos meses. Nunca viu chegar nada. Tem gente que não sabe reconhecê-la.
Alguém topou com ela no meio da chuva, por 1 minuto ou 2 no máximo. Para ele, esse minuto foi suficiente. Nas férias, ela deslizou debaixo de uma mão, um leve tremor e pronto, nada mais. Um velho senhor a encontrou dentro de um floco de neve, no frio que vinha de longe. Por um momento, era como se ele tivesse voltado a ser criancinha. Muitas crianças, ao crescer, descobrem que ela já não está na caixa de brinquedos nem na lata de balas. Melhor assim, dizem elas. Por incrível que pareça, ela despertou muito medo em alguns. Eles trancaram as portas, afastaram as pessoas, levantaram muros. Muitos a encontraram nos cheiros, nos olhares, nos braços dos outros. Outros perseguiram o tempo todo. Às vezes, tentaram consegui-la com dinheiro ou fechá-la numa caixa. Mas é impossível guardá-la. Ela só faz passar. Esvoaçando como uma folha, ela pousa num ombro. Depois, já levanta voo e, de repente, desaparece. Ela estava ali, aninhada debaixo do nosso nariz. Mais uma vez, ninguém a viu. Essa pequena coisa invisível, no entanto gigantesca, que um dia alguém chamou de felicidade. Beatriz alemã. Mas, de certa maneira, eu até perguntaria para vocês, assim, não, se fosse um texto corrido, teria, né, as características de um microconto, né? Quer dizer, de certa maneira. Concordam? Ou mais ou menos? Uma de trama mais descritiva, sim. Mas é isso. Bom, acho que é isso. Sobre... Acho que falei bastante até, desculpa. Esta questão do infantil, eu tinha pensado sempre pelo lado do infans, ou seja, daquilo que coloca em crise a linguagem. Ou seja, mais... Eu tinha pensado mais pelo lado talvez de que como os microcontos estão no limite da significação, ou seja, no lugar no qual todos somos um pouco infants, ou seja, que a palavra não constrói um mundo útil, instrumental, etc., porém desconstrói isso. Eu tinha pensado mais por esse lado, mas não sei como que vocês verían isso, Lorena, Paqui. Bueno, la mirada infantil reconstruye todo. Es un elemento que yo uso bastante. De hecho, al escribir microficción utilizo la mirada infantil porque nos hace volver a lo insólito, a lo maravilloso, ver las cosas por primera vez y también ver cosas que como adultos nos parecen normales, pero quizá no tienen sentido cuando las vemos por primera vez. Voy a parar ahí porque estoy... Cojo carrerilla. Sim. Bom, o olhar infantil, eu penso que é aquele olhar que reconstrói tudo, né? Porque através do olhar da criança, a gente volta ao insólito, a ver as coisas pela primeira vez, não como adulto, mas sim como uma criança, né? Y además, algo que yo hago personalmente es utilizo la mirada infantil o la voz infantil cuando hay algo sobre lo que me cuesta escribir, porque doy como un paso hacia atrás y me enfrento a ese problema con un tono quizá más ingenuo o intentando llegar a eso desde otro lado, haciendo como el camino un poco más largo. Entonces escribo utilizo la voz infantil, por ejemplo, para hablar de abusos, para hablar de violencias, que además...
Bom, algo que eu faço sempre é buscar aquele olhar infantil e também a voz infantil. E muitas vezes, quando eu estou seguindo esse caminho, às vezes sinto que preciso recuar um pouco para novamente pegar esse olhar ou essa voz que vai me falar um pouco sobre acoso, abusos que podem acontecer. Y además al usar niños para hablar de este tipo de cosas, creo otro efecto, creo como una lámina más de desasosiego, porque una historia de horror, si viene de un niño o se involucra a un niño, es todavía más horror el que crea. Y Aline nos está diciendo que nos quedan 5 minutos. Aline, eu estava olhando ele assim, mas eu contava com certa permissividade. Não sei se você... eu sou complicado. Já sabe. Não, o que vocês acham? Não gostariam de ouvir algumas perguntas do público, se alguém quiser perguntar alguma coisa? Porque não sei se alguien quiser preguntar alguna cosa sobre algún... Mientras preguntáis, solo quiero decir una cosa del niño, porque yo hice un artículo sobre infancia y microrrelato, o sea, el tema me encanta. Solo terminar. Se demuestra, el adulto narra y el niño relata. El niño siempre se implica más en la historia. Uh-huh. Yo vivía, yo era... Y los grandes microrelatistas, Lorena, Solange, tú también, Ana, siempre juegan con eso. El niño relata, yo, vive mucho más lo que cuenta. Y funciona muy bien en el microrelato. Norma? Uhum. Eu também utilizo muito essa parte da infância, porque quando adulto ele só utiliza como uma narrativa, ele narra, mas quando criança ele vai relatar, porque ele fala, eu vivo, eu fui, então essa parte é a que utiliza, não? Y lo último, cuando el niño pasa de víctima a victimario, es perfecto para la crueldad. El niño víctima y humillado a convertirse en el humillador. Es lo último que quería decir. Es increíble el efecto continuo. El niño terrible, el niño cruel. No se espera, ¿no? No hay nada más terrible. Y en el microrelato es un clásico total. O de vosotras, ¿no? También. Se tivermos 2 minutos, eu posso botar a última história infantil, que também não é minha. Mas, se puder. Não sei. Não sei se vocês queriam mostrar algum outro microconto também, Lorena. Yo quería mostrar solo la increíble labor de traducción, agradecer a Silvia, que le digáis a Silvia, a la traductora, porque tú ibas a comentar. Eu ia comentar, só que cuando... Quería agradecer esto, agradecer esta maravilla. Eso. Yo hice esto, esto es lo mío, arriba. Esta es la traducción de Silvia. Me parece impresionante que en los momentos más difíciles ha tomado una gran decisión. Por ejemplo, he puesto en negro, en negrita, cuando no coinciden las palabras. Y cómo ella ha sabido solucionarlo perfectamente. No conozco a Silvia. Si alguien la conoce, por favor, que le diga que gracias. Agradecimiento total, porque me parece una extraordinaria traductora. Extraordinaria con lo difícil que es. Brioso, que es fuerte, benhumorado. Aquí me sale la profesora. Benhumorado. Desnudo, desinhibido. Glosador, genial. Cuando no sabía muy bien, glosador, que comenta otro, genial. Y al final, por ejemplo, para ver esa maravilla, yo digo, yo, hacia arriba, hacia abajo, debo leer muchas veces, ella dice yin yang. ¡Qué acierto! El único que Luisa Valenzuela me decía, ¿cómo pusiste celoso? Y yo leía y yo también decía, ¿por qué? Yo puse, sahareño es arisco, difícil de trato, sahareño. Entonces ella puso celoso y a Luisa Valenzuela se enfadó conmigo mucho. Me dice, ¿tú has puesto celoso al final? Y le digo, no. Y vi que celoso significa cuidadoso. Cuidadoso con el medio ambiente, como una acepción en español es igual, celoso. Y ahí dije, bueno,
Aplausos para Silvia por esa traducción, porque vamos, eso es la traducción, eso es creación. Y yo quería darle también un aplauso a Norma por la, Sí, a Norma la seguro, paciencia. Cuando ha terminado, le hemos dado la fatiga. Precisamente eu tinha aqui como uma pergunta que, bom, se foi dando porque as perguntas que estava preparando foram meio que entrando nesse clima, né? E precisamente uma pergunta era sobre isso, né? Sobre quizá interessante, né? Ouvir a Silvia Massimi Félix, que é a tradutora, porque além disso ela traduz para o português brasileiro uma variedade bem grande de castelhanos, né? Ou seja, que são todos espanhóis ou castelhanos muito diferentes e ela dá, por dizer assim, faz processo, digamos, interessante de tradução mas quando você me falou que não havia tido muito contacto, não é isso? Pero no metí nunca, perdonad, solo este último. Sí, sí. No metí un microrrelato como este de Luisa Valenzuela. No podía meterlo, era lunfardo total. Lunfardo, el giro de Sí, Noche lunfardo Triste. No pude, evidentemente no iba a meter. Y vos evitó pero enviar Luisa eso Valenzuela, para nunca, para nunca Silvia. hice esto, ¿no? Así que Ajá. aquí terminamos, pero fíjense, esto es español, esto es lunfardo. Percanta que amuraste al sofá y farrantifuso. Esto es argentino. Rajá de su catrera que el gilún de tu dorima, por ejemplo, es marido. Se habla al revés, al revés. No, es Dorima. Bueno, Es el claro, Dorima. Martín No, Dorima, no el es lunfardo. el gilún de tu Bueno, Dorima. Julín No de tu Dorima, me Noche hagas, Triste. no le des la altura de un marido. Es el Claro. gilún de tu Dorima. Bueno, No sé cómo se hubiera podido traducir. imposible esto. traducir esto. Quería mostrarlo y ya terminamos, perdón, pero era para Sí, darle el mérito a la traducción Realmente, bellísima. exacto, realmente que la es un trabajo traducción difícil. de Silvia, En otras cosas también es complicado. la traducción de Silvia Massini Félix é todo un trabalho, foi todo un trabalho. Dificilísimo. Sí. Bom, sí, temos que terminar, que Aline é inglesa prácticamente nos horarios do auditorio. É una carioca inglesada en relación con el uso del auditorio. Então, eu quero mais uma vez más agradecerle a Paqui, Ya estamos en la mitad. a Lorena, a Ana, a Norma, que teve que lidar com a gente que não parava, íamos e voltábamos. Perdón. Agradecer al Instituto Cervantes por este evento, convidar vocês a verem os livros que eu acho que estão lá fora, a Aline, aos técnicos e agradecer também, obviamente, a presença de vocês neste evento, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado a todos, tá? Obrigado.